Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal with Lily. Hoje trago-vos um vídeo de opinião sobre um livro que me desafiou e que desconfio que vos vai desafiar a todos. O autor deste livro venceu muito recentemente o Prémio Nobel da Literatura e, curiosamente, eu tinha decidido apenas 2 ou 3 dias antes da atribuição do prémio ler este livro. O livro funciona como um espelho da Europa atual e revela as tensões, as contradições e os dilemas que nos afetam a todos. O autor nasceu em 1954 na Hungria, é considerado um dos maiores escritores contemporâneos e é conhecido por ter romances filosóficos densos e muito exigentes. Viveu em Berlim, na Alemanha, viveu no Japão, chegou mesmo a viver nos Estados Unidos, em Nova Iorque, na casa do poeta Allen Ginsberg. E eu achei isto muito curioso, até porque ambos partilham esta visão da arte quase como uma resistência à decadência do mundo moderno. Apesar de conhecer o outro livro do autor, O Tanque de Satanás, editado pela Antígona, eu nunca tinha lido nada dele. E mal acabei a primeira página, tive logo a certeza absoluta que estava completamente lixada. É um livro com mais de 300 páginas, numa frase só. Uma frase infinita ali com vírgulas e vírgulas e vírgulas, sem pontos final, sem nada. O romance passa-se numa cidade fictícia, Cana, na Alemanha, numa região pós-industrial, marcada sobretudo pelo desemprego e pela decadência económica. É um fluxo de consciência narrado pelo nosso protagonista, que é o Florian, que é uma espécie de idiota da aldeia, que trabalha a lavar paredes. O nosso protagonista fica obcecado com partículas elementares da física quântica, acredita mesmo que o mundo está para acabar, portanto envia imensas cartas a Angela Merkel a avisá-lo do que é que pode acontecer. A outra personagem importantíssima neste livro é o Boss, que é o patrão do Florian. É um patrão duro, que lhe faz bullying e que, ao mesmo tempo que é obcecado por Bach, é também líder de um grupo neonazi. Enquanto Florian está obcecado para que a chanceler faça alguma coisa, o seu próprio patrão está empenhadíssimo em tentar descobrir quem é que anda a grafitar os monumentos. E ao mesmo tempo que isto acontece, pessoas começam a desaparecer e a cidade é invadida por lobos. Acho que dá para perceber muito bem que há aqui um contraste muito grande entre o cotidiano banal e o extremo ideológico, entre a simplicidade e a brutalidade, entre a mente de alguém simples e as grandes questões cosmológicas. Se nunca leram nada deste escritor, preparem-se para uma verdadeira leitura à faca. Não é de todo um romance leve, é mais uma sátira devastadora. Em relação às personagens, acho que são tão peculiares quanto credíveis. O nosso protagonista é assim um homem grande, um homem forte, uma espécie de gigante, mas depois com um olhar infantil. Ele é muito ingênuo e tem assim quase uma fé cega em figuras de autoridade. E depois temos a figura do Boss, que é uma personagem tão contraditória. Ele, ao mesmo tempo que de alguma forma é uma figura parental para o Florian, é quase mesmo como um pai para ele, agride-o, maltrata-o, é um verdadeiro apaixonado por Bach, quer restaurar a glória do seu país, mas ao mesmo tempo representa uma ideologia super violenta e assustadora. É uma daquelas personagens que tanto nos faz rir como nos dá calafrios, porque percebemos não só o poder que exerce, mas também toda a complexidade que carrega. E depois temos as outras personagens secundárias, como a dona do café, como o professor de física, personagens que todos eles apoiam e gostam muito de Florian. E o pano de fundo daquela comunidade é maioritariamente composta por pessoas de mais idade, idosos, pessoas que economicamente estão fragilizadas, uma vida muito simples. O livro explora temas como a decadência económica e o desemprego, como a obsessão pela finitude do universo, como o extremismo ideológico, a cultura e a herança e, sobretudo, a ética num mundo indiferente. Em termos de estrutura, o livro não tem capítulos definidos, aliás, não tem capítulos de todo. É um fluxo contínuo de consciência do início ao fim e exatamente por isso, quando o pausamos, é difícil retomar a leitura. Eu perdi-me mesmo muitas vezes. Como eu disse no início do vídeo, as frases são muito longas, infinitas. Obriga-nos a estarmos 100% focados na leitura, senão não conseguimos absorver 1% daquilo que está lá. E tem um ritmo muito paradoxal. Se por um lado o fluxo de consciência corre muito rápido, como se estivéssemos mesmo dentro da cabeça de cada personagem, por outro lado, para percebermos o que é que se passa, temos que desacelerar, reler e concentrar-nos em cada ideia. Escusado será dizer que eu perdi-me imensas vezes. Em muitos momentos eu estava a sentir que estava mesmo lá, que estava tudo a fluir e do nada já não sabia quem é que estava a falar, onde é que eu estava. Se eu já sou uma pessoa que exige algum silêncio para ler, neste livro era simplesmente impossível eu conseguir estar imersa no livro com ruído à minha volta. Não deu. É um daqueles livros que não importa o quê, mas como. Como é que o pensamento se desenrola? Como é que a consciência reage ao mundo? E, sobretudo, como é que sentimos, como é que refletimos durante o livro?
O próprio estilo do livro reforça os temas: a crise, o esgotamento silencioso e a consciência que pressente o fim e continua a viver. Durante a leitura deste livro, houveram 2 livros que me surgiram na cabeça por motivos muito diferentes. Em primeiro lugar, O Som e a Fúria de William Faulkner. É um dos grandes livros da minha vida e eu senti que ele tem aqui algumas semelhanças com este livro, principalmente naquilo que toca ao fluxo da consciência e estas percepções fragmentadas. Achei-os muito semelhantes neste ponto. E depois o Pessoas Ansiosas, do Frederick Backman, que são livros muito diferentes, mas ambos analisam ali uma comunidade pequena, cheia de pessoas imperfeitas, onde é explorada a tragédia existencial, ainda que, obviamente, neste livro haja aqui um tom muito mais esperançoso do que do escritor húngaro. Em relação à minha experiência pessoal com este livro, eu adorei a densidade filosófica e moral do livro. Eu reforço, não é um livro fácil, não é de todo, não vou mentir. Foi um livro que me deu muito trabalho. É também um livro desconfortável. Obriga-nos constantemente a lidar com a incerteza, com a ambiguidade. Não há uma moral simplista. Em nenhum momento nós vamos ter respostas fáceis. É um livro que nos fala de uma Europa com uma cultura elevada, com música clássica, com literatura, com história, mas onde ainda existem muitas vezes vozes que simplesmente não são ouvidas. Os imigrantes, as mulheres, as pessoas das ex-colónias, as comunidades das periferias urbanas, todos estes grupos estão à margem daquilo que a Europa diz representar. E o autor não ignora estas vozes, pelo contrário, dá-lhes presença, dá-lhes história, mesmo quando o olhar dominante as silencia. Foi um livro que me lembrou constantemente que a Europa exige responsabilidade individual. Devemos ser cidadãos ativos, críticos, capazes de alguma forma de mudar o mundo à nossa volta. Apesar de muitas vezes os sistemas anularem este esforço. A burocracia, as estruturas sociais, a política, é quase como se tudo dissesse que não importa o que faças porque o impacto é limitado. É frustrante, mas também é realista. Pela minha experiência, é um livro que eu não recomendo de todo a quem está a procurar assim de uma leitura com muita ação, uma leitura leve, uma leitura rápida. É um livro que se calhar recomendo a quem gosta de estar atento para os grandes temas da atualidade e sobretudo para quem ama frases longas, densas, ritmadas, que nos obriguem a refletir. É um livro que mostra que a arte não é só beleza, é resistência. Uma maneira de dizer eu existo, eu penso, eu sinto. E aqui a nossa própria leitura torna-se também um ato de afirmação. Cada página lida é um ato de consciência, de libertação. Este livro convida-nos a pensar, a resistir, a afirmarmos a nossa humanidade. Mais uma vez, é um livro difícil de ler, mas é também uma leitura super provocadora que nos faz pensar em que mundo é que nós queremos viver e sobre o papel de cada um de nós nesta história. Se se interessam por estas questões, recomendo muito. Se já leram algum livro do autor ou este, digam-me por favor aqui em baixo como é que foi a vossa leitura. Só por curiosidade, digam-me também aqui em baixo qual é que é o vosso escritor vencedor do Prémio Nobel da Literatura favorito. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo, subscrever o canal, partilhar com os amigos. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.